Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Vida nos Mundos Superiores, com a palestrante Maria Emília. Antes de nós começarmos o estudo, nós vamos cantar a música Moradas do Pai. Estrelas da noite são quais vagalumes, cirandas de luz. São muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. Estrelas da noite são quais vagalumes, cirandas de luz. São muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. Queridos irmãos, aqui estamos com alegria para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O nosso tema hoje é a vida nos mundos superiores. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Divino amigo Jesus, Mestre amado, pedimos as tuas bênçãos para este momento em que, reunidos em teu nome, procuramos o conhecimento superior, que nos auxilie na nossa caminhada terrena, que esclareça as nossas almas, que engrandeça os nossos espíritos, através das tuas palavras, do teu evangelho e das luzes da doutrina espírita. Pedimos por todos os irmãos da caminhada terrena, que recebam também os benefícios das tuas vibrações amorosas. Cuida de todos nós, Senhor, e permanece conosco a tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. A doutrina espírita nos traz muitas consolações pelas verdades que chegam até nós. E uma delas é o esclarecimento sobre a vida em outros orbes ou a vida em outros planetas. Kardec dedicou todo um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo a tratar disso. É o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. Então, a partir dessa afirmação de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, nós temos diante da nossa visão descortinado um universo muito rico e muito diferente daquilo que, enquanto encarnados aqui na Terra, nós possamos acreditar. A ciência caminha e caminha a passos largos e já compreende o nosso universo como um universo em expansão. Quer dizer, os cientistas já sabem que o universo não cessa, não para de crescer. Ele está aumentando. E nós somos, sim, esse pálido ponto azul, como algum cientista já observou. Porque olhado lá do espaço, nosso planeta é muito ínfimo, insignificante. Mas nós não somos a única humanidade nesse universo todo. Seria grande pretensão do ser humano acreditar que a Terra é o único planeta habitado. Então, a doutrina espírita nos traz muitas informações sobre isso, e isso que nós vamos estudar hoje. Isso consola o nosso coração, porque a determinação divina é que todos nós um dia nos tornemos perfeitos. O espírito, criado simples e ignorante, vai trilhando
a sua jornada evolutiva e de encarnação em encarnação, em diferentes orbes, vai atingindo a sua maturidade espiritual. E com isso desenvolvendo as virtudes, as capacidades, as potencialidades da alma. Mas todos fomos criados com as mesmas oportunidades, simples e ignorantes, para sermos os artífices da nossa história, da nossa evolução. E os mundos que nos servem de morada têm as suas características de acordo com a necessidade da categoria dos espíritos que lá habitam. Então, isso é que nós vamos estudar hoje, a categoria dos mundos, com o enfoque nos mundos superiores. Não porque a Terra não seja para nós uma mãe, né, esse berço que nos abriga aqui, e a qual devemos todo respeito e toda consideração. Devemos ser gratos à Terra e cada vez mais cuidarmos do planeta como a nossa casa, o nosso lar, como nosso campo de trabalho e de oportunidades benditas. Para que um dia também o nosso planeta seja um planeta melhor, um planeta mais feliz. E assim será, porque o progresso é lei, tanto para os espíritos que vão evoluindo moralmente, como para os orbes que os espíritos habitam, que também vão evoluindo. Os orbes também evoluem e vão se tornando casas, locais mais agradáveis, em melhores condições para a habitação dos espíritos, mais aperfeiçoados. Então, tudo caminha no sentido da evolução. Toda a criação divina tem esse determinismo de evoluir e de melhorar. Então, vamos, junto com Kardec, estudar sobre esses orbes e vamos falar da vida nos planetas ou nos orbes superiores. Vamos aqui, então, compartilhar os nossos slides sobre o tema de hoje. A vida nos mundos superiores. Então, já no capítulo 3, que se chama Há muitas moradas na casa do Pai, que é a afirmação de Jesus, que se encontra no Evangelho de João 14, versículo 2, Kardec faz um comentário, que é o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, vamos compreender esse período aqui de Kardec, em que nós destacamos que a casa do Pai é o universo, é toda a sua criação, e nesse universo estão os mundos que circulam no espaço infinito. E o interessante é que as moradas ou esses mundos são correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos, certo? Então, a morada, o orbe ou o planeta, ele sempre vai corresponder à categoria ou estágio evolutivo dos espíritos que lá se encarnam. Podemos afirmar, então, que os mundos são criados para um determinado fim ou destinação, de acordo com a categoria de espíritos que lá habitam ou irão habitar. Então, desde a criação do planeta, já há ali um planejamento para a destinação daquele planeta. Se ele vai abrigar espíritos em suas primeiras encarnações, ou se ele já vai ser criado como um mundo de uma matéria mais sutil
para receber espíritos também já mais evoluídos, que também têm a sua constituição mais leve, mais sutil. O nosso sistema solar, que está aqui representado, ele abriga diversas categorias de planetas, sendo Júpiter o mais avançado deles. Então, nós encontramos na codificação de Kardec essas informações, esse conhecimento sobre o nosso sistema solar, que Júpiter é o planeta mais avançado aqui dentro do nosso sistema. E Júpiter é um planeta gasoso, diferente aqui da Terra, que é um planeta rochoso. Por aí nós já podemos imaginar a constituição física desses seres que estão encarnados em Júpiter. Mais à frente nós vamos mostrar até um diálogo com um dos habitantes de Júpiter, bastante conhecido, que vai nos trazer algumas informações sobre a vida lá. Então, aqui nós destacamos que os mundos são criados para um determinado fim. Os mundos têm uma destinação quando são criados. E falando de sistema solar, nosso pequeno sistema solar aqui com seus 9 planetas é apenas um dos sistemas que estão aqui na Via Láctea. E a Via Láctea é apenas um exemplo, porque outras constelações e outras galáxias existem tantas, em número incontável no universo. Então, estamos no nosso sistema, que forma uma constelação, que várias constelações vão formar uma galáxia, e outras galáxias formam o universo. Imaginemos, então, quantas humanidades estão habitando esses outros conjuntos de estrelas ou de orbes. São inúmeras e incontáveis, em diversas categorias. A nossa Terra é dos mais ínfimos planetas, ainda numa categoria muito inferior. Vamos ver aqui como Kardec faz essa classificação. Diferentes categorias de mundos habitados. Então, Kardec fez, como sempre, usando uma didática muito fácil da gente entender, uma classificação dos mundos, que não é absoluta, mas sim de acordo com essa categoria dos espíritos que habitam nos planetas. Então, vamos lá. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então vejamos, mundos primitivos. O nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo, não é mesmo? É só estudarmos a história do nosso planeta que nós vamos lembrar lá dos homens ainda brutalizados nas suas primeiras encarnações da alma humana. E com o progresso, o desenvolvimento desses seres, formando as famílias, as sociedades, até chegarmos no mundo de hoje, na civilização atual. Mas nós ainda estamos na categoria de mundo de expiações e provas, onde domina o mal. E os mundos de regeneração? A tão falada regeneração, né? Os espíritas têm até uma tendência de dizer que existe uma data, né? E que já está chegando essa data do mundo de regeneração. Precisamos olhar isso com cuidado. Os mundos de regeneração são esses nas quais as almas ainda têm o que expiar. Então vejamos bem, não é ainda um planeta ditoso, é um planeta como se fosse um repouso das fadigas da luta, né? Ali os espíritos vão poder aurir forças, se reequilibrar
em encarnações mais tranquilas do que mundos primitivos e mundos de expiação e provas. Mas ainda tenho que expiar, quer dizer, o ser ainda está se aperfeiçoando. Mas em relação ao que nós vivemos hoje, que é expiação e provas, o mundo de regeneração vai poder ser chamado até de um mundo feliz, né? Em comparação. Então, o mundo ele é superior sempre em relação ao outro. Depois, ele classifica mundos ditosos. Nesse, sim, o bem já sobrepuja o mal. Convive-se com os dois, mas há muito mais o bem do que o mal. E aí sim os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então aqui sim, né? Nos mundos ditosos, o bem convive com o mal, mas sobrepõe o mal. Nos celestes ou divinos, aí reina exclusivamente o bem. Então é uma situação bem diferenciada. Mas vamos perceber aqui uma escala evolutiva. Lá desde o princípio das primeiras encarnações do espírito, até que ele consiga galgar os degraus da escada evolutiva para que ele faça jus a habitar mundos cada vez melhores. Porque essa é a nossa destinação, é o determinismo divino, que tudo progrida. E para nós, espíritos imortais, o determinismo é esse, a perfeição. Todos nós chegaremos lá. Então, a nossa querida Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, nós iniciamos o estudo falando que a doutrina é consoladora por isso, porque ela traz para nós esse conhecimento da condição do planeta em que nós habitamos. Então, seria para o homem muito angustioso acreditar que esse é o único mundo, que Deus criaria uma humanidade apenas para sofrimento. A doutrina ela vem descortinar para nós todo um universo de possibilidades de crescimento para o espírito e de que existem mundos muito mais adiantados do que o nosso. E que nós também devemos trabalhar para tanto a melhoria da nossa terra, quanto para a nossa melhoria íntima. Porque um dia estaremos também em mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. Cabe a cada um de nós. Então, na criação divina, não há exclusivismos, não há preferências. Todos nós fomos criados iguais, com as mesmas oportunidades. Apesar de parecer que não, já que muitos sofrem tantas misérias, né, como nos diz aqui o texto de Kardec, e outros já se encontram em situações aparentemente mais confortáveis, vivendo no mesmo planeta. Então, esse é o benefício da doutrina espírita para nós, nos auxiliar nessa compreensão, nesse entendimento de por que há tantas misérias no planeta Terra. Porque aqui reencarnam espíritos ainda muito comprometidos com o mal, endividados com a vida, e que têm na casa terrestre o campo de trabalho, o campo das oportunidades para essa lapidação do espírito, através das expiações, que são os sofrimentos, das provas que vão nos testar, para que as nossas fibras espirituais sejam reforçadas, para que o nosso espírito seja lapidado e para que a gente passe nessas provas, desenvolvendo as virtudes, potencializando
as nossas capacidades como espíritos. E não poderia ser diferente, a doutrina espírita, ela vem reviver, ela vem descortinar o Evangelho do Mestre Jesus, que é o nosso roteiro de vida, é o nosso roteiro de caminho para a nossa evolução, para o nosso bem. E assim, sermos mais felizes. Quanto mais adiarmos essa nossa mudança, ou essa nossa disposição para a reforma íntima, mais distante nós ficamos da felicidade. Então, esse conhecimento é muito consolador, porque não vamos mais ficar na inconformação, ou achando que somos menosprezados ou esquecidos pelo Pai. Não, estamos apenas de acordo com aquilo que os nossos espíritos plantaram. Se estamos aqui no mundo de expiação e provas, é porque somos ainda espíritos comprometidos, que precisamos aprender. Então vamos amar o nosso planeta, os nossos semelhantes, apesar de estarmos em situações tão diferentes uns dos outros, né? E de muitas vezes encontrarmos grandes dificuldades. Mas vamos prezar por esse momento bendito de estarmos aqui, nessa terra que nos abriga. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo também, encontramos um outro comentário de Kardec, muito esclarecedor sobre a situação dos mundos elevados. Olha o que ele diz. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Olha aqui o Evangelho de Jesus em prática. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então, olha quanta informação que Kardec traz aqui. Primeiro, de que, ao vivenciarmos o amor fraterno, a solidariedade entre os seres, estivermos fazendo o bem, né? Quando a humanidade se constituir de homens de bem, nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo. E todos serão ditosos, por serem bons. Essa vai ser a situação da Terra, mas já é a situação dos mundos elevados, onde já não existe o mal. E olha aqui, essa parte, mas ao mesmo tempo em que alguns mundos se adiantam, de acordo com a lei do progresso, tudo está em evolução, outros mundos se formam. Então, a criação divina, ela é incessante. Deus está criando o tempo todo. Então, se formam outros mundos, povoados de espíritos primitivos. Então, lá no início dessa escala evolutiva. Então, além de primeiras encarnações como almas humanas, esses planetas servem de exílio e estância expiatória. Então, aqui nós identificamos a nossa situação. Espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, nós conhecemos bem, né? E esse detalhe aqui, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Vejamos então que os planetas mais primitivos, ou planetas ainda expiatórios, servem de abrigo para
espíritos que são expulsos de mundos que se tornaram felizes. A destinação do nosso planeta Terra, nessa escala evolutiva, é ser um planeta de regeneração. Quando aqui a nossa humanidade se constituir de homens de bem. Então, os espíritos que não se afinizem com essa vibração do bem, com a fraternidade, com o respeito ao próximo, também não irão mais reencarnar aqui no planeta. Irão para esses orbes ou essas habitações para lá espiarem, para lá recomeçarem a jornada, tendo novas oportunidades para começarem de novo e também um dia chegarem nos mundos ditosos, como nós chegaremos também. Então, nós encontramos esse comentário de Kardec no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Para quem quiser estudar um pouco mais, a condição dos mundos elevados. Todos nós chegaremos lá. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. A evolução e o progresso é lei. Então, os seres progridem moralmente e também os mundos que eles habitam progridem materialmente. Vão se tornar casas, abrigos, mais bem estruturados, mais elaborados, mais perfeitos, com condições materiais mais amenas, mais adequados, sempre de acordo com a necessidade de evolução dos espíritos que vão lá habitar. Então, os seres progridem e os mundos também progridem. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação. Ele quem? O orbe terrestre. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, essa é a afirmação de Santo Agostinho, Paris, 1862. Instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, Progressão dos Mundos. Então, fica bem clara aqui para nós a condição do nosso planeta, que está já no tempo chegado, no seu período de transformação. Nós estamos em plena transformação para a regeneração. Por isso, olhamos ao redor e vemos ainda o mal, vemos situações dolorosas, situações de provas e expiações coletivas, como essa da pandemia que nós vivemos agora. Isso tudo faz parte desse período de transformação. Mas é certo que o orbe será planeta de regeneração. Sabemos quando? Não podemos determinar uma data. Estamos passando pela transformação. Só isso que nós podemos afirmar. Mas ainda a alma humana precisará talvez ainda de várias reencarnações aqui. E se não conseguir aqui esse ajuste às novas condições, irá reencarnar em planetas mais difíceis, que são os planetas primitivos e de expiação e provas. Muito bem, então o nosso foco, o nosso tema de hoje é a vida nos mundos superiores. Então vamos com Kardec. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição.
é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, vamos encontrar situações que nós, como os espíritos nos explicam, não existe nem palavras para descrever, porque não existe um ponto de comparação nesses planetas muito adiantados. Eles são diferentes e nós não temos parâmetro ainda aqui, nem na nossa inteligência e nem no nosso campo material, para podermos compreender como são esses planetas. Porque quanto mais elevado o espírito, menos materializado ele é. Então, os planetas são de matéria mais sutil, mais rarefeita, assim como os perispíritos desses seres que lá habitam. Mas ainda é matéria, porque nós estamos falando de orbes, né? Então, nós estamos falando de encarnação dos espíritos. Chega um momento na evolução em que o espírito não precisa mais da encarnação, que são os espíritos puros, mas nós estamos tratando aqui dos orbes. Tantos são eles, infinitos, na criação divina. Então, como é essa vida nos mundos superiores? O que a doutrina já nos trouxe de informação sobre isso? Nós vamos trazer agora relato dos espíritos em situação de felicidade após deixarem a Terra. Nós encontramos esses relatos no livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec, parte 2ª, nos exemplos espíritos felizes. Então vamos reparar que aqui nós vamos tratar também do plano espiritual e também de orbes. Então o espírito, ao deixar a Terra, ele vai se encontrar em localidades, sejam espirituais ou sejam em orbes, de acordo com a sua condição íntima, com a sua condição de evolução, com o trabalho já realizado do desenvolvimento da maturidade espiritual, do cultivo das virtudes, da vivência dos valores do Espírito Eterno. Então vamos ver o que esses espíritos que trouxeram informações para Allan Kardec contam para nós sobre a sua situação ao deixarem a Terra. O espírito do Sr. Demer, ágil como pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Que quadro maravilhoso que descreve para nós esse espírito. Ele se sente ágil como um pássaro cruzando os horizontes. E o que ele contempla, ele diz: quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis. Então aqui nós percebemos que ele está diante do universo, que ele tem à sua frente o universo descortinado. E ele se coloca ali como um átomo, agradecendo e se curvando, bendizendo essas maravilhas que ele encontra, né? Que ele diz, as maravilhas que me cercam. Então, é aquilo que ele está observando ao redor dele. Nessa condição de espírito feliz. Aquele que passou pela Terra, cumprindo os seus deveres e se ajustando, né? Passando nas provas aqui do planeta de expiação e provas que é a Terra. Mais um depoimento, aqui é um outro espírito, e Kardec pergunta: que regiões habitais?
Acaso algum planeta? Então é um espírito recém-desencarnado que vem trazer notícias da sua condição no plano espiritual. E ele vai responder: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. Olha que aula aqui para nós. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outra, de encarnações. Pergunta: logo deveis ter tido muitas existências? Resposta: nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Então, são perguntas e respostas de conteúdo profundo, em que esse espírito relata que no espaço onde ele se encontra, né, ele deixa claro que o espaço que ele permanece naquele momento ainda é um espaço no plano espiritual, que o que não é planeta é o que chamais espaço, e ele permanece ali. Logo ele vai dizer que nós não podemos ainda calcular a imensidade, o número de gradações que existem nessa imensidade, que a escala é infinita dos seres e dos planetas que estão no universo. E olha só, como que ele se refere a uma encarnação em mundo inferior, como um aviltamento, diante daquela grandeza toda que ele já está percebendo e vivenciando num plano superior. Então, vai lá desde o aviltamento na encarnação em mundo inferior até a depuração completa da alma. Mas a grande lição aqui, que o lugar em que ora me encontro não se chega senão depois de uma série enorme de provas. Foi o que já nós trouxemos. O Pai nos cria com as mesmas oportunidades. Não há preferências, não há exclusivismos. Ninguém é criado inteligente, o outro não, ou criado com oportunidades e o outro não. Todos nós somos criados iguais e temos que passar pelas provas. A encarnação é necessária para o progresso da criatura. Isso é evolução. Então ele teve muitas existências, é o que ele afirma aqui, não poderia ser de outra maneira. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. E é assim que nós estamos aqui no nosso planeta, em plena luta, e precisamos vencer. E ele continua, como que ele se encontra lá. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que rútilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve, que envolve essas regiões que ele vê. Mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Aqui ele explica que é indizível ao homem, porque o homem não tem referências,
né? O homem só vai compreender aquilo que ele conhece de memória ou intuitivamente. E que esse fogo divino que ele já vislumbra é algo que não se compara com o nosso Sol, que é muito maior. E ele já vê os espíritos mais adiantados, compreende-lhes a missão, e também compreende que também nós a tanto chegaremos. Bastante estimulador e bastante esclarecedor esse relato do nosso irmão, que foi aqui na Terra um médico russo, e que se encontra como espírito feliz após deixar a Terra. Agora, o relato da viúva Foulon. É maravilhoso esse relato, porque foi ela uma mulher, esposa, mãe, cumpridora dos seus deveres, e que vem trazer o seu relato depois do desencarne. Ela foi evocada na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris 3 dias depois do seu desencarne. Então, nós vemos a lucidez desse espírito, podendo dar notícias sobre a sua situação tão pouco tempo depois do desencarne, né? E aqui ela nos conta. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Nesse estado fiquei longo tempo, e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Então recordei-me, e apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos, à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei às contingências da vida terrestre. Não a indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. Então, a nossa irmã nos traz muitas informações interessantes, que ao despertar no plano espiritual, ela foi recebida por irmãos que a princípio ela não reconheceu, mas logo eles apontam para um local no espaço e diz: é para lá que vais conosco, pois não pertences mais à terra. Nesse momento ela começa a recordar. E aí, de certo, reconhece esses irmãos que estão com ela, esse grupo, e eles vão subindo. Vejamos aqui o verbo subimos, a proporção que a estrela se engrandecia. Então, ela está descrevendo o caminho que ela percorre no espaço para chegar nesse outro mundo. Ela diz claramente: era um mundo feliz, um centro superior, no qual a vossa amiga vai repousar. Vejamos então, ela já pertencia a esse mundo. Ali haviam seus amigos que estão vindo buscá-la para voltar para sua casa, né? Então ela teve aqui uma encarnação ou algumas encarnações na Terra e depois de um período em que, conforme ela mesma diz, teve fadigas que ela amargou, né, nas contingências da vida terrestre, passou por provas, passou por sofrimentos aqui, ela vai para esse novo mundo, que é um mundo feliz. Mas lá não é um repouso de indolência,
porque o espírito tem na atividade uma fonte de gozos. Então é o trabalho que ela vai, a partir dali, passar a exercer nesse novo mundo, o mundo feliz que ela vai fazer, que ela fez jus a esse mundo, em que ela vai retornar. Olha que maravilha, gente, a condição de um espírito que passou pela Terra cumprindo os seus deveres e passando pelas provas terrestres, a prova da encarnação aqui na Terra, e depois fazendo jus a retornar ao mundo feliz, junto daqueles amados do seu coração. Ainda na continuidade do diálogo com esse espírito, Kardec vai perguntar se aqueles a quem ela deixou na Terra, ela devotaria menos dedicação, ou se esse amor, como que ficaria? E ela dá uma grande lição, diz que a distância não é barreira para aqueles que se amam, que ela continuaria amando e acompanhando os filhos e os seres amados que ela deixou aqui no planeta. Porque não há barreiras para o amor, ou então não há distância, mesmo ela estando num mundo já de outra categoria mais feliz. Vamos para mais um depoimento, o da Condessa Paula. Esse é fantástico, porque foi uma pessoa que viveu aqui na Terra em uma condição de bastante conforto. Vamos ver aqui o depoimento dela. Esse espírito deu a entrevista depois de 12 anos do desencarne. E ela diz assim: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Então, a nossa irmã traz aqui uma realidade muito interessante. Na Terra, ela não teve uma vida de desgostos, ela não passou por expiações cruéis ou sofrimentos, ela teve aquilo que nós consideramos a felicidade. Juventude, homenagem, saúde, fortuna. Mas ela diz assim: o que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Então, nesse local ela se encontra agora, isso nem é felicidade. Vamos ver. Horizontes nebulosos e limitados, que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo? E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos? Aqui tudo ressuma amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. Olha que receita maravilhosa que ela nos dá para que a gente também esteja no mundo como esse. Vejamos novamente. Aqui tudo ressuma amor, confiança, sinceridade. Por toda a parte, corações amantes, amigos por toda a parte. Já imaginou? Nem invejosos, nem ciumentos. Este é o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. Ela nos dá aqui a receita: seguir o reto caminho da vida. E aqui nós vamos trazer, gente, um diálogo com o espírito que habita o planeta Júpiter. Veja só quem? Mozart. Diálogo com Mozart.
retirado da Revista Espírita de maio de 1858. Então, a pergunta: nossa música, ou seja, aqui da Terra, né, é a mesma em outros planetas? Não, nenhuma música vos pode dar uma ideia da que temos aqui. Ela é divina. Ó felicidade! Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tem coragem. Aqui não temos instrumentos. São as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra. E isto a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto é ainda mais sublime. Vejamos então que esse espírito que foi aqui na Terra, esse compositor maravilhoso, Mozart, se refere ainda a mundos superiores ao qual ele se encontra. E onde ele se encontra, a música já é divina. Não é possível comparar com a música aqui do nosso planeta. E ele nos dá um estímulo. Ele diz: procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tem coragem. Então ele está nos incentivando para que a gente possa um dia também estar lá. Vamos lembrar que Júpiter está no nosso sistema solar, né? E que outros mundos estão em outros sistemas dentro da nossa galáxia, mais adiantados ainda, que é o que ele fala. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. A música ainda é mais sublime em mundos superiores. Não é uma maravilha? Tenhamos coragem na luta que travamos aqui no nosso planeta, para que a gente também mereça esse gozo de semelhantes harmonias. Mas Kardec vai fazer mais uma pergunta que traz uma informação muito interessante sobre a vida nos mundos superiores. Vejamos. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como este onde tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Olha, que interessante! Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Então, num planeta superior, onde a matéria é menos grosseira, onde os seres são mais leves em sua constituição perispiritual, onde não há mais necessidade de provas rudes, onde o clima, podemos imaginar, é mais constante, mais ameno, e os corpos também são mais equilibrados, mais harmoniosos, a vida é mais longa, a encarnação é mais longa. E no caso de Júpiter, conforme a informação do espírito Mozart, de 300 a 500 anos. Então, aqui nós já temos um panorama, um quadro de como é a vida nos planetas superiores. É claro que tem muito mais informação para nós, que ainda virá. Muito que já está na doutrina e outras que serão ainda reveladas a nós. Mas vamos seguir para a nossa conclusão com mais um depoimento. E teremos aqui um depoimento de um espírito protetor, também encontrada na Revista Espírita. Então, pergunta a um espírito protetor: poderíeis falar do estado das almas encarnadas em mundos superiores ao nosso? Nós encontramos a resposta. Como ponto de comparação com o vosso, toma um mundo sensivelmente mais adiantado. Não sabemos qual mundo ele se refere, mas ele está trazendo um mundo sensivelmente mais adiantado do que o planeta Terra. Ali os seres são menos materiais que em vossa Terra,
e não se acham sujeitos a todas as necessidades que vos pesam. Formam a transição entre os corpóreos e os incorpóreos. Vemos aí a escala evolutiva, né? A escala de desenvolvimento da criatura, desde os corpos mais grosseiros até o espírito depurado. E ele diz aqui que nesse planeta que ele está descrevendo, os seres formam a transição entre os corpóreos e os incorpóreos. São corpos muito mais elaborados, são corpos muito mais sutis do que os nossos aqui. Mas ainda não são incorpóreos, né? Estão encarnados nesse planeta. Lá não há barreiras separando os povos, nem guerras. Todos vivem em paz, praticando entre si a caridade e a verdadeira fraternidade. As leis humanas ali são inúteis. Cada um traz consigo a consciência que é o seu tribunal. O mal é raro, e mesmo esse mal seria quase o bem para vós. Em relação a vós, eles seriam perfeitos, mas ainda estão bem longe da perfeição divina. Necessitam ainda de várias encarnações em diversos orbes para completarem a purificação. Então, muitas informações aqui para nós também. Que as organizações sociais vivem em paz, porque lá já se pratica a caridade e a fraternidade. Então, não há guerras, não há separação entre os povos. E que as leis humanas são ali inúteis. Por quê? Os espíritos já têm desperta consciência e vivem de acordo com a lei de Deus. Porque as leis de Deus não estão escritas na nossa consciência. Então, não é preciso que a lei seja externa. Os seres mais evoluídos que vivem nesse orbe já trazem consigo essa consciência desperta e vivenciam as leis. Por isso, não precisam de leis fora. E o mal ali é raro, quer dizer, comparando conosco, eles já seriam seres perfeitos. Mas mesmo assim, ainda necessitam de várias encarnações em diversos orbes para completarem a purificação. Então aí a gente tem uma perspectiva da escala evolutiva, mesmo chegando a esse nível de espíritos que para nós, vendo da nossa perspectiva terrestre, já são espíritos perfeitos, já vivem em felicidade, eles ainda almejam o progresso de si mesmos, como a gente vai ver aqui também. Nos mundos superiores, as produções da natureza nada têm de comum com as do vosso globo. Tudo ali é apropriado à organização menos material dos seus habitantes. Então, como a constituição dos habitantes é sutil, é menos material, também as condições da natureza no planeta também são mais sutis, mais diáfanas. E aí nós podemos imaginar a perfeição, a beleza, a harmonia. Se aqui em Júpiter até as plantas e os pássaros são os coristas, e que são belezas divinas que lá se encontram, nesse planeta o espírito protetor também está descrevendo isso, que é um mundo superior, onde a natureza nada tem em comum com a nossa natureza aqui. E quantas coisas belíssimas nós encontramos na natureza aqui no nosso planeta Terra, apesar de estar sendo tão maltratada pelo homem, ainda inconsciente. Mas vejamos que lá é muito superior em termos dessas belezas da natureza. Estão positivamente seguros de seu futuro e trabalham sem trégua o seu próprio melhoramento e a purificação de sua alma. Olha que interessante essa segurança do futuro. Nós aqui na Terra somos angustiados pela incerteza do futuro.
Isso nos traz muita angústia, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nesse mundo superior, eles estão positivamente seguros do seu futuro, porque eles já vislumbram o futuro. E por isso trabalham pelo melhoramento e pela purificação de suas almas. Ali, a morte é considerada um benefício. O dia em que a alma deixa o seu invólucro é um dia feliz. Olha que diferença para nós. Nós aqui no planeta Terra ainda vemos a morte como uma perda e como um sofrimento muito grande, como se fosse um erro ou uma coisa muito grave acontecer a morte na nossa família, por exemplo. E nós tememos profundamente a morte. Lá para eles, a morte é um dia feliz, em que a alma vai se libertar daquele envoltório material. Então, a morte, ela é considerada um benefício. Terra de paz, morada feliz, onde as vicissitudes da vida material são desconhecidas, onde a tranquilidade da alma não é perturbada pela ambição, nem pela sede de riquezas. Felizes os que te habitam. Eles alcançam o fim que perseguem há tantos séculos. Veem, sabem, compreendem, regozijam-se em pensar no futuro que os espera e trabalham com mais ardor para chegar mais prontamente. Um espírito protetor. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos dê bom ânimo para que esse conteúdo, essas palavras que chegaram até nós, no relato desses espíritos, trazendo as suas situações em mundos felizes, sejam para nós um grande incentivo, para que nós também trabalhemos prontamente para a nossa mudança íntima, para que nós colaboremos com o nosso ambiente, com a nossa santa terra que nos abriga hoje, que vai melhorar e que vai para o mundo de uma categoria de regeneração, e que nós possamos fazer jus a moradas felizes, que um dia também chegaremos, como os nossos irmãos aqui já descreveram, que nós também chegaremos lá. Então é isso que nós tínhamos para hoje. Vamos nos ligar sempre com as energias superiores, com as vibrações do coração amoroso de Jesus, o nosso governador espiritual, o criador do nosso planeta Terra, que sabe do destino de todos nós e que está conosco o tempo todo. Não tenhamos dúvida também do amparo dos seres superiores, que dessas esferas celestes também, trabalhando junto com Jesus, zelam por nós e nos permitem também esse conhecimento superior. Então, queridos amigos, nos encontramos num próximo estudo. Jesus amigo, Mestre amado, agradecemos a oportunidade bendita de conhecermos um pouco mais do teu evangelho de amor, das luzes da doutrina espírita, pedindo, Jesus, que reforce as nossas almas, que abençoe os nossos lares, que os mentores espirituais possam estar conosco, nos auxiliando nas escolhas, nas nossas vivências aqui na Terra, para que tenhamos força e coragem de superar as dificuldades, sempre com vistas a um momento melhor, a uma vivência real do teu evangelho de amor. Auxilia todos os nossos irmãos da caminhada terrestre, que eles possam também sentir essas vibrações do teu coração amoroso. Ajuda-nos, Mestre, e permanece conosco a tua paz, hoje e sempre, que assim seja.